1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 23. Hoje eu vou te convidar a, junto comigo, você passear um pouco na sua Bíblia. Então mantenha a sua Bíblia aberta, ou então o seu celular ligado, né? Para que a gente possa juntos, para que nós possamos ler algumas passagens bíblicas, para trazer fundamentação para aquilo que a gente está refletindo nessa noite. Então 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 vai dizer assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O que será esse tudo, né? Vos santifique em tudo. Eu gosto dos detalhes da Bíblia. Eu gosto das pequenas palavras, os pequenos detalhes que Deus permitiu que estivessem em cada versículo, porque todos eles têm um propósito, uma finalidade, né? Por que será que Paulo não escreveu que o Deus da paz vos santifique? Mas ele fez questão de acrescentar em tudo, né? E aí ele mesmo, porque a Bíblia se interpreta, né? Ele mesmo se explica quando ele diz o que é esse tudo, né? Ele diz: e o vosso espírito, e a vossa alma, e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo aponta para nós aqui um relance do que é esse em tudo que ele quis dizer. O Deus da paz, ele vai nos santificar, e a santificação ela é um processo que dura toda a nossa vida. Quando nós convertemos, quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, abrimos o nosso coração para o Senhor e reconhecemos aquilo que Ele fez na cruz por nós, a sua ressurreição, e confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração que Ele é não só Salvador, mas Senhor da nossa vida, ali nós somos perdoados, justificados, mas ali começou um processo chamado de santificação. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós não nos tornamos perfeitos, santinhos, né? Quando algumas pessoas querem ironizar dos crentes, né? Você se acha um santinho, né? Nós não somos, mas nós também não somos mais pecadores. Quando eu morava na base da Jocum no ano de 2000, eu aprendi uma frase que eu nunca mais esqueci, que nós não somos mais pecadores, nós somos santos lutando contra o pecado. Então, o que Cristo fez por mim mudou de alguma forma a minha natureza. Eu não sou mais o velho Davi. Eu sou um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus, assim como você, amém? Mas mesmo sendo uma nova criatura, isso não me faz completamente perfeito. Porque Paulo mesmo disse que nós estamos crescendo rumo à estatura do varão perfeito, Efésios capítulo 4. Então nós estamos em crescimento. E esse crescimento, essa transformação, é o que nós chamamos de santificação. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento, ou seja, de nos tornarmos completos, assim como Jesus foi em Deus, um filho maduro. Nós estamos amadurecendo, amém? Tem uma camisa que o pessoal usava lá na igreja onde eu congregava, em 2000, mais ou menos, 99, 98, eles usavam uma camisa assim: estou em reforma, né? Eu estou em transformação, né? Então tenha paciência comigo, né? Todos nós estamos em processo de transformação, mas nós caímos num erro quando nós achamos que depois que aceitamos Jesus somos só um ser espiritual, e achamos que essa santificação é só no Espírito. Então, se a gente entende que essa santificação é só no Espírito, eu vou me preocupar só com coisas espirituais, né? Que a gente acha que existem coisas espirituais e coisas que não são espirituais, né? Mas partindo desse pressuposto, da nossa mentalidade errada, que existem coisas que são espirituais e outras não, então para santificar no Espírito eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou vir no culto, e aí eu acho que só isso é que é necessário para que eu esteja santificado em tudo. Mas Paulo diz que eu não sou só um ser espiritual. Paulo disse que eu sou um ser que tem um espírito, mas que eu tenho uma alma. E a alma, a psique, é a sede das emoções.
É o campo da mentalidade do homem que trabalha dos sentimentos, sensações, emoções, prazeres, alegria, tristeza, vontade, desejos, sentimentos. Nós somos seres que têm emoções, que pensam, que decidem, que têm uma vontade. Depois que nós nos convertemos, nós não somos uma marionete nas mãos de Deus, nós não somos um robô. Porque agora temos Jesus, obrigatoriamente vamos viver o plano de Deus para a nossa vida. Não, isso é fatalismo muçulmano, isso não é cristianismo. No cristianismo eu sou um ser espiritual que reconheci o que Jesus fez, mas eu decido dia a dia morrer, buscar o Senhor, me santificar no Espírito, mas a santificação também é na alma. Eu preciso renovar minha mente todos os dias, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, para que eu experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mudança de mentalidade, a mudança nas minhas decisões práticas, diárias, como eu me relaciono com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas decisões, nos meus relacionamentos. Isso faz parte e precisa ser um processo de amadurecimento na vida do cristão. Mas tem muito crente que se diz cheio do Espírito Santo, mas é muito imaturo na sua alma. Ele é um crente infantil, um crente carnal, como Paulo diz, porque ele é um crente almático. Mas na alma do velho homem, né? Não numa alma santificada. E nós somos um corpo, essa matéria visível, que é perecível, que veio do pó e vai voltar para o pó. Então nós somos espírito, alma e corpo. Mas o que é esse ser que nós chamamos na teologia de tricotômico, essa palavra tão esquisita, feia até, né? O que isso tem a ver com a mesa do Senhor, né? O que isso tem a ver com a ceia do Senhor, com o meu dia a dia, com as minhas refeições na minha casa, com a criação dos meus filhos, com o meu lidar com a minha esposa, com o meu tratar com o dinheiro, com o meu cuidar do corpo, com o meu ler a Bíblia e orar? O que esse ser, 3 em 1, né? Espírito, alma e corpo, como ele se relaciona com a mesa do Senhor? E por que a mesa, por que isso que o Senhor falou, faça isso em memória de mim, até que eu venha? Por que isso é tão importante? Por que Jesus deixou essa ordenança para nós até que Ele venha? Porque se nós não entendermos a mesa do Senhor, nós vamos ser crentes desequilibrados, imaturos e talvez doentes no seu corpo. Lá em Gênesis 2:7 diz que quando Deus criou o homem do pó, Ele soprou nas suas narinas o sopro de Deus, e ali o Espírito recebeu uma alma vivente que habita num corpo. Se você abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 11, um texto que a gente sempre, quando vai ministrar a ceia do Senhor, a gente lê esse texto, 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Aqui nós vamos aprender sobre a experiência da mesa. E esse é o primeiro texto que faz menção à ceia do Senhor. E ele é essencial para nós, como pessoas, famílias e igreja, comunidade coletiva, para que a gente possa entender o significado espiritual da mesa do Senhor, que tem importância para o nosso ser espiritual, físico e relacional. 1 Coríntios 11 diz assim, versículo 17: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja. E igreja aqui não era templo, tá? Algumas traduções melhor seria quando vos reúnes como igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Verso 20: Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm?
Que vos direis? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Entendendo inicialmente que nós somos um ser espiritual, a ceia do Senhor, ela é uma ordenança para a igreja. Ela não é uma sugestão do Senhor, amém? Ela não é uma opção. Não quero, estou com vontade, não estou com vontade, estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem. A ceia do Senhor é uma ordenança, mas não para ser um ato litúrgico, mas para ser um alimento espiritual, amém? E ela é espiritual para seres espirituais, porque ela tem por trás uma motivação: o celebrarmos em memória de Jesus. Ela é espiritual porque é em memória de alguém que era Deus e se fez carne, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O nosso ajuntamento não é um ajuntamento para uma refeição qualquer, um cardápio qualquer, com motivações pessoais, individualistas. Não, ela é em torno de uma memória. E essa memória, eu sempre costumo dizer que não é uma memória fúnebre. Você já viu que quando a gente vai celebrar a ceia e pede para as pessoas pegar o pão e o cálice, e a gente fala esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, normalmente as pessoas baixam a cabeça, né? Elas vão franzindo a testa, fazendo cara de espiritualidade, né? De seriedade, quase cara de que você está não num culto de celebração àquilo que Jesus fez, mas num momento fúnebre, de tristeza, de apatia, talvez de exclusão, de condenação, sentimentos que podem brotar no nosso coração e no meio da comunidade local quando nós fazemos sem entendimento e sem discernimento do que é esse em memória dele, da importância desse alimento espiritual. Não é uma memória fúnebre. Ela não deve causar sentimento de exclusão, tristeza, apatia, condenação. Pelo contrário, a ceia do Senhor, para quem é espiritual, gera em nós, no mínimo, eu vou citar aqui, poderia citar mais, vou citar só 3 coisas que são essenciais na vida de qualquer cristão, em qualquer geração, em qualquer geografia. A primeira, ela gera gratidão, e precisa gerar gratidão no nosso coração, porque ela nos remete ao passado. Porque a ceia, porque é uma ordenança, mas é espiritual, ela tem o poder de trocar os 3 tempos, o passado, o presente e o futuro. E ao passado, ela remete os nossos olhos àquilo que aconteceu na Palestina do século I, quando eu e você nem tínhamos nascido ainda.
mas ela tem o poder de nos remeter àquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E esse olhar para o passado precisa gerar em nós gratidão pelo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. E não condenação, e não sentimento de exclusão, de não aceitação, de tristeza, apatia, sentimento fúnebre. Não, é gratidão, é celebração. Nós precisamos mudar o nosso comportamento nessa experiência da mesa. Mas não uma vez por mês quando nos reunimos, mas diariamente, porque a ceia do Senhor na igreja primitiva, ela era realizada diariamente, de casa em casa. Será que nós, quando sentamos na mesa, e eu vou fazer 15 anos de casado esse ano, mas de 2012 para cá, eu comecei, junto com a minha esposa, a criar um hábito de estarmos à mesa, as 3 refeições, de todos. Todos parece muito, né? Antes éramos só 3, agora somos 4, né? Mas as 3 refeições nós estamos na mesa. Na mesa. Põe no mute o celular, desliga a televisão, deixa os brinquedos de lado e vamos ter uma experiência na mesa. O ministério de Jesus foi ao redor da mesa, né? E na mesa nós precisamos ter gratidão. Nós somos a família da fé. Nós temos uma casa. Nós fazemos parte de um corpo. Nós não éramos povo. Nós não tínhamos uma família restaurada e hoje temos. Nós não tínhamos acesso a Deus e hoje temos. Nós não éramos filhos, éramos órfãos, mas hoje temos um pai. Esse olhar para trás, para o passado, tem que mudar o nosso presente. Ele toca o nosso presente, nos transformando na forma como nós lidamos nos nossos relacionamentos, na forma como nós olhamos para o relacionamento familiar, entre os irmãos da fé. Esse olhar para o passado que gera gratidão, ele precisa moldar e transformar o meu dia a dia, o meu caminhar, o meu hoje. Porque a Bíblia ela não é um livro histórico, ela é um livro de fé. E a fé ela tem esse poder de ser eterna, ela toca os 3 tempos: passado, presente e futuro. Mas ela nos remete também a uma expectativa no nosso coração. A ceia não é só olhar para trás e nem viver transformado hoje. A ceia é gerar em nós, a experiência da mesa precisa gerar em nós uma expectativa com o porvir. A ceia nos remete a um futuro, a um tempo que precisa gerar em nós uma expectativa. Por quê? Porque ele diz: faça isso em memória de mim até que eu venha. Paulo diz: até que ele venha. Ou seja, a ceia é esse ato profético que nos remete à segunda vinda de Jesus. Por isso que essa gratidão e essa transformação tem que gerar uma preparação na nossa vida para que Jesus venha. Eu não vivo transformado só para viver, para ser feliz. Não é um evangelho de autoajuda, de milagres, de solução de problemas. Não, eu sou grato e transformado para que o Senhor venha, para que eu prepare o caminho para que Ele venha, para que eu manifeste o reino, para que Ele venha reinar. Por isso o meu olhar não está só no hoje. Eu tenho que viver o reino hoje, mas o ainda não, né? O reino já está aqui entre nós hoje, mas não na sua plenitude, porque o rei ainda virá. E essa experiência da mesa, não só uma vez por mês, mas todos os dias, nós temos que ter uma expectativa. Jesus vai voltar. Não é só isso aqui. E não é só ler Mateus e achar que tudo vai ficar pior, e como diz Roberto Carlos, e que tudo mais vai para o inferno. Não é. É o presente transformado, preparando para que ele venha buscar uma noiva sem ruga, sem mácula, adornada, madura, santificada, que vivencia a experiência da mesa como um ser espiritual. Mas nós somos um ser físico também. Nós temos um corpo. E a experiência da mesa como um ser físico que tem um corpo perecível, muitas vezes pode nos remeter somente à refeição de alimento, que vem suprir uma necessidade de proteínas, minerais, e seja o que o nosso corpo precisa para ele permanecer vivo. Não é uma questão de sobrevivência a experiência da mesa.
não é uma questão de manutenção de uma espécie, porque é uma necessidade básica, elementar. Nós precisamos de comida, porque saco vazio não fica em pé. Mas o problema é quando nós esquecemos o aspecto espiritual da ceia, como aconteceu aqui nesse texto, que Paulo diz que eles se reuniam não para o melhor, mas sim para o pior, porque eles tinham desconsiderado o aspecto espiritual da experiência da mesa, porque havia divisões, carnalidade e imaturidade no meio daquela igreja de Corinto, que era uma igreja tão conhecida por um lugar estratégico. Por isso que Paulo fundou aquela igreja naquele lugar, uma cidade portuária, onde pessoas de várias regiões do mundo passavam por ali. Então uma igreja que tinha um potencial de alcançar as nações de uma forma tremenda, uma igreja que vivenciou os dons do Espírito de forma poderosa, como nós lemos aqui na mesma carta de Paulo aos Coríntios, mas uma igreja carnal, imatura, infantil, apesar dos dons, porque os dons são irrevogáveis, mas os dons não nos ajudam a medir o caráter e a maturidade de alguém, porque o Espírito dá para quem quer, quando quer, para a edificação da igreja, não para mérito de ninguém. Não porque somos maduros e recebemos um dom, não, porque o Espírito quer dar para quem Ele quiser, para edificar o corpo e para cumprir um propósito. Lá em Fortaleza, nós temos o que nós chamamos de vaso. Não sei se tem aqui em Itajaí. Vocês sabem o que é vaso? Nós temos lá em Fortaleza muitos vasos. E nós temos os agenciadores de vaso. Sabe quem são os agenciadores de vaso? São aqueles que buscam os pastores para infiltrar os vasos nas reuniões, nas vigílias, nas reuniões de oração, nas casas dos irmãos, né? Que ligam para o irmão e dizem para o vaso ir na empresa do irmão orar, porque o vaso tem uma palavra, né? Como é bom receber profecia, né? Edifica. É tremendo. Esses dias o pastor Luiz falando que ia ter a vigília no sábado, né? Vai ter vigília, e é de intercessão, irmãos. Não é para ter profecia, não. Aí eu olhei para o Jacques e falei, mas se tiver, eu quero receber. É bom, porque edifica o corpo. Mas quantos vasos rachados eu conheço, irmão? Quantos vasos sem caráter que a gente cruza com eles por aí pelo caminho, né? Quantas pessoas que têm uma casa desestruturada, problema de caráter, são imaturos às vezes só, mas manifestam os dons do Espírito. E uma igreja imatura, também com caráter não moldado e carnal, ela acha que esse vaso é uma expressão de uma liderança espiritual, então ela busca só o vaso, ela não se aconselha mais com o pastor, ela não escuta mais o que o seu mentor fala, ela nem ora mais. Se ela quer ouvir Deus, ela vai no vaso, e ela faz vistas grossas para os problemas de caráter, comportamento e maturidade do vaso, porque ela quer ouvir Deus através do vaso. E na igreja de Corinto era mais ou menos assim, eles tinham os dons, mas aqui no versículo 21, diz que, olha o que Paulo fala, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria comida, ao ponto de ter pessoa com fome, pessoas embriagadas. O cenário é mais ou menos o seguinte: eles combinavam onde ia ser a ceia, na casa de quem? Vai ser na casa do Léo. E os irmãos combinavam, chegavam lá na terça-feira à noite na casa do Léo, e quem chegava antes, parece que ele passava o dia de jejum, para quando chegar lá ele ia comer tudo. E aí os que chegavam um pouco depois, atrasado, né, que não é coisa difícil para brasileiro, né, chegava atrasado, passava fome, porque os irmãos já tinham comido tudo. Aí no versículo 22 Paulo fala assim: não tendes porventura casa onde vocês possam comer e beber? Vocês estão achando que isso aqui é só para comer e beber? Vocês estão achando que isso aqui é buffet? Vocês estão achando que o propósito do nosso ajuntamento, que nós combinamos entre nós para nos reunir em memória do Senhor, para conversar sobre o que Ele fez e que Ele voltará, é algo espiritual e não só para encher barriga? Mas os homens só querem encher barriga desde os dias de Jesus. Em João capítulo 6, se você for ler depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus passa para o outro lado do rio, e as pessoas acordam e não enxergam onde está Jesus, e elas vão desesperadamente atrás de Jesus, e quando elas encontram Jesus, no final do capítulo 6 de João, Jesus fala: vocês estão me buscando só porque estavam de barriga cheia,
Vocês não entenderam os sinais. E aí os discípulos olham para Jesus e falam: mestre, duro é o teu discurso. E aí Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês também não querem ir? Jesus está falando o seguinte: eu não vim para encher barriga só. Eu vim para cumprir um propósito, para manifestar o reino. E os meus sinais, prodígios, maravilhas, não é só para encher barriga de ninguém. Eu vim com um propósito espiritual. Mas os discípulos estavam negando o aspecto espiritual. Abra comigo Mateus 28. Marca 1 Coríntios 11, mas abra comigo em Mateus 18, 20. Vamos ler 19 e 20, melhor. Mateus 18, 19 e 20. Em verdade também vos digo, olha o que Jesus diz. Em verdade também vos digo, Mateus 18, verso 19 e 20, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali, ele não diz estarei, ele diz ali estou no meio deles. A certeza que Jesus está no nosso meio é fruto de uma reunião, primeiro em seu nome e em concordância. O problema é que quando nós esquecemos que a experiência da mesa é algo espiritual e não só físico, nós não nos reunimos nem no nome do Senhor e nem em concordância. Pelo contrário, nós nos reunimos no nome de qualquer outra pessoa e muitas vezes em discordância, E o pior disso não é se reunir sem ser no nome do Senhor ou discordando uns dos outros. O pior é que Jesus não vai estar lá. O pior é que a nossa reunião vai ser em vão, sem propósito, sem resultado espiritual, sem vida, sem transformação, sem conversão, sem cura, sem ninguém ser alinhado, restaurado, transformado, reerguido, nada. É só um ajuntamento, um clube social. É um ajuntamento carnal sem expectativa que o Senhor esteja ali, porque nós não estamos no nome dEle, porque estamos em discordância. E o próprio Jesus colocou uma condição para estar no nosso meio: no seu nome e em concordância. Por que na igreja de Laodiceia Jesus diz: eis que estou à porta e bato? Apocalipse 3:20. Esse versículo não é um versículo evangelístico. Esse versículo é um versículo para a igreja que estava reunida e Jesus não estava lá. Eles negavam não só o aspecto espiritual, mas o aspecto relacional da experiência da mesa. Porque nós somos um ser espiritual, físico, mas um ser relacional. E porque eles negavam o aspecto relacional, eles não estavam nem aí se havia unidade entre eles. Eles estavam juntos para comer, para encher a barriga. Porque crente gosta de comer, né, irmão? O meu primeiro pastor que dizia assim: o mistério é o crente jejuar. É difícil, irmão. A gente se reúne para comer. Marca um churrasco, irmão. Vai lá. Mas não é no nome do Senhor. Tu também não está interessado em saber se há concordância entre vocês. Você quer saber quem é o churrasqueiro e se a carne é boa. Tu quer encher a barriga. Mas o problema é que quando nós não nos reunimos em memória do Senhor para falar dele, nós nos reunimos para falar de outros. O problema é que quando nós não percebemos que a ceia tem um aspecto espiritual, físico, mas também relacional, nós nos ajuntamos não para melhor, mas para pior, como diz no versículo 17. Como assim? Que contradição, paradoxo é esse? Nós nos ajuntamos como santos,
E isso nos piora. É por isso que nós temos tantos crentes, queridos. 10, 15, 20, 30 anos de crente, ele está cada ano pior. É incoerente. É quase inconcebível. Inacreditável, mas é bíblico, irmãos. Está na Bíblia. Não é o pastor Davi. Paulo está dizendo, é possível se ajuntar para pior. Porque nós negligenciamos o aspecto relacional da ceia. Porque há divisões. Como diz no verso 18, voltei agora para 1 Coríntios 11, tá? Volta para lá com a sua Bíblia. A ceia, ela nos remete não só a uma necessidade básica e alimentar do ser humano, uma necessidade de uma relação transcendental, vertical com o ser criador superior. A ceia também nos remete a uma necessidade de alimentar do corpo, porque é perecível, ele precisa de refeição, ele precisa ser cuidado, precisamos ser bons mordomos da habitação do Espírito. Mas a ceia também nos remete ao outro, porque nós não sentamos, não tem graça sentar na mesa sozinho, queridos. Esses dias eu estava conversando com, não sei se foi com o Márcio, eu falava assim, olha, o que adianta tu ter dinheiro para tu sempre ir nos melhores restaurantes da cidade, andar nos melhores carros, mas tu sempre sozinho. Daqui a pouco o carro não tem mais graça, porque não tem ninguém no banco do passageiro. Daqui a pouco aquele restaurante, tu vai comer a melhor comida, beber talvez a melhor bebida, o vinho importado mais antigo, você vai olhar para a mesa e tem lá um casal de mão dada, tem lá o pai, a mãe e os filhos, e você vai olhar e não tem ninguém do teu lado. A experiência da mesa, ela não é uma experiência solitária. A experiência da mesa, ela precisa ser uma experiência coletiva. Porque Deus é um ser coletivo. Desde a criação, e Deus é coerente. Deus não vai criar nada incoerente, diferente do que Ele é, porque disfarçamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E desde o início, Deus estava vivenciando a experiência da mesa, quando Ele diz, façamos o homem. O verbo está no plural, queridos. Ele não decidiu sozinho, ele não teve essa experiência sozinho. Por isso, para discernir esse aspecto relacional de uma comunidade local que precisa vivenciar a mesa, não só uma vez por mês, mas todos os dias, de casa em casa, como era na igreja primitiva, nós precisamos entender o que Paulo diz no versículo 33. Esperai uns pelos outros. O que é isso, pastor? Esperai uns pelos outros. É só não tomar o cálice antes dos irmãos? Espera. Não come o pão antes dos irmãos. Será que é isso que Paulo está querendo dizer? Não é. Mas quem são esses uns e quem são esses outros que Paulo está dizendo? Se nós não tivermos, queridos, uma vida intencional de relacionamentos, amigos, famílias que são amigas umas das outras, como o pastor Israel falou muito bem aqui, na coluna dos relacionamentos, se nós não tivermos integrados na vida da família da fé, intencionalmente vivenciando tudo aquilo que a igreja propõe, mas tudo aquilo que a família propõe em casa, a mesa, sua refeição, com sua esposa e seus filhos em casa, se não formos intencionais, queridos, nós vamos viver como a sociedade vive, na superficialidade dos relacionamentos. Porque é possível também estar no melhor restaurante, pagando pelas melhores comidas e bebidas, numa experiência pseudo-coletiva, porque está todo mundo ao redor daquela mesa no seu smartphone. É possível. Falsamente coletiva. É possível estar em casa num sábado que eu chamo do dia da família, mas cada um no seu cômodo, diante da sua televisão, assistindo o seu programa. É possível. E é por isso que Paulo fala, não tem graça
não é ceia do Senhor quando nós não esperamos uns pelos outros. O que é esse esperar uns pelos outros? Antigamente, aqueles pais de família que tinham muitos filhos, né? Ele sentava na mesa, ou então se todos os filhos sentassem na mesa, o meu avô tem 14 irmãos, mas só começava a comer quando o pai sentava, né? Não podia estar ninguém sem camisa, era falta de respeito com o pai. E se não chegasse na mesa, né? Rigidez, né? Mas hoje parece que está tudo muito tranquilo, né? Não tem mais honrar o pai e mãe, não tem mais respeito. Não sentar à mesa com pai e mãe é falta de respeito, querido. Não respeitar a presença do marido ou da esposa, do pai e da mãe em uma refeição é falta de honra. Coloca a mesa, mas só começa a comer quando tiver todo mundo sentado. Não é pela comida, querido, é honrar e valorizar uns aos outros. Mas está todo mundo querendo chegar antes e comer logo. Está todo mundo pensando só em si. Como Paulo diz, porque o Deus dessas pessoas é o ventre. Elas querem encher a barriga. É assim no natural, é assim no espiritual. Não está ninguém aí para esperar um ao outro. Nas experiências coletivas com Deus, quer todo mundo chegar, receber a sua bênção e ir para casa. Parece aqueles shows gospel, né? Que todo mundo quer chegar bem antes, fica lá se espremendo até os portões abrirem, todo mundo corre para ficar lá na frente, perto do palco. Muitas vezes parecem assim os nossos cultos da igreja brasileira. Todo mundo quer se antecipar para comer a melhor parte e que os outros passem fome. Ninguém espera por ninguém. Todo mundo quer crescer espiritualmente. Não, vamos andar mais devagar, irmão. Vamos esperar o irmão que é fraco na fé. Vamos no tempo dele, não vamos no nosso não. Vamos nivelar por baixo. Nós vamos fazer isso no Yas Xará, porque todo mundo vem para o Mevan querendo, como o pastor Luiz tem sempre dito, e eu também. Todo mundo vem para o Mevan esperando a última revelação, a última Coca-Cola do deserto. É assim no Yas Xará, são assim todos os nossos eventos. Mas nós vamos nivelar por baixo agora, queridos. Porque Jesus precisa ser o centro. E o Evangelho é: Jesus nasceu, morreu e ressuscitou e voltará. Fora disso, seja anátema. Não há ambiente melhor para ser igreja do que na experiência da mesa. Nesse lugar nós sabemos quem são os uns e quem são os outros. Nesse lugar nós não temos só números num hall de membros, nós sabemos as pessoas pelo nome delas, né? Nós conhecemos a pessoa pelo nome. Quando um membro falta, o pastor sabe: fulano faltou, liga para ele. Mas como a gente faz isso numa igreja de mais de 3 mil membros? É por isso que nós temos grupos de convívio aqui, irmãos. É por isso que nós temos a intencionalidade de estarmos nos lares. O pastor Luiz não vai saber o nome de todo mundo não, querido. E não chore se ele passar por você e não souber seu nome. Isso aí é imaturidade sua, infantilidade, carnalidade. Mas é oferecido para você outros ambientes para que alguém saiba o seu nome, para que alguém visite você, ou para que você saiba o nome de alguém e visite alguém, porque muitas vezes a gente só espera, né? Precisamos entender que a ceia tem um aspecto relacional e não há ambiente melhor, experiência da mesa do que a mesa, do que de casa em casa. E de casa em casa nós podemos não só ouvir que Deus ama, nós podemos praticar o amor. De casa em casa, na experiência da mesa, nós não só aprendemos na sala de aula que perdoar não é uma escolha, mas é um mandamento. Não, mas de casa em casa, na experiência da mesa, nós temos a oportunidade de praticar o perdão. São os uns aos outros da Bíblia, que nós chamamos de mandamentos recíprocos, ou mandamentos de mutualidade. Eu vou citar aqui para vocês 25 mandamentos recíprocos. Vou ler rápido, tá? Uma listinha, depois se você quiser eu te passo. Mas entenda que eu vou ler para você não sugestões do pastor Davi,
mas mandamentos do Senhor para o Davi e para nós como cristãos. Para podermos vivenciarmos na experiência da mesa, porque senão, o que nós fazemos aqui, como Paulo diz, não é ceia. Nós temos os mandamentos que valorizam as pessoas. João 13:34, Jesus fala: amem-se uns aos outros, para que sejam conhecidos como os discípulos de Jesus. Aceitem-se uns aos outros, meu Deus. Romanos 13, não sei, acho que eu não estou errado aqui. Tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 24 e 25. Sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5, 18, 21. Suportem uns aos outros. Não é aquele suportar, mas eu vou suportar o irmão. Não vou com a cara dele, mas eu vou suportar que a Bíblia está mandando. Não, não é. É ser suporte para que o irmão não caia. É esperar o irmão. Mandamentos que protegem o corpo. Não tenham inveja uns dos outros. Deixem de julgar uns aos outros. Romanos 14, 13. Não se queixem uns dos outros. Tiago 5, 9. Não falem mal uns dos outros. Tiago 4, 11. Não mordam. Essa é forte. E devorem uns aos outros. Gálatas 5, 14 e 15. Você já viu aquele irmão? Pai, se pudesse, ele dava uma mordida no outro irmão, né? Já imaginou? Tamanha intolerância. Ele não suporta o irmão. Se pudesse, eu devorava ele, né? Dava uma na canela dele, igual aqueles cachorros pequenininhos, né? Nojento. Não provoquem uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. Não mintam uns aos outros. Colossenses 3, 9 e 10. Confessem pecados uns aos outros. Como assim, pastor? Isso não é da igreja católica? O padre ali atrás daquele lugarzinho, né? Não, queridos. Não. A gente devia até imitar a igreja católica nisso aí, né? Era bom, né? É suspeito, né, pastor José? Perdoem uns aos outros, Efésios 4, 31 e 32. Agora, mandamentos que contribuem para o crescimento dos outros, não nosso. Edifiquem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, 11. Ensinem uns aos outros, Colossenses 3, 16. Encorajem uns aos outros, Hebreus 3, 12 e 13. Aconselhem-se uns aos outros, Romanos 15, 14. Falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros, Efésios 5, 18 e 20. E para terminar, mandamentos de serviço. Sirvam uns aos outros, Gálatas 5, 13. Levem os fardos pesados uns dos outros, Gálatas 6, 2. Sejam hospitaleiros uns com os outros. Hospitaleiro aqui não é só você abrir sua casa para alguém ser hóspede, não. O dom de hospitalidade ou o mandamento de ser hospitaleiro um para com os outros é você ter a capacidade de acolher quem é novo, receber bem quem chegou agora, né? Como o Mevan precisa disso, né? Que todo mundo vem aqui de todos os lugares possíveis e inimagináveis. Será que nós acolhemos bem as pessoas, queridos? E acolher bem não é bater palma, não. Como é que a gente recebe os irmãos? Não, querido. Não é só isso. Isso é uma manifestação de louvor a Deus por meio das palmas, porque Deus trouxe a pessoa no nosso meio. Mas ser hospitaleiro é quando acabar o mover, o culto, eu lembrar que tem alguém que é novo no nosso meio. Quem não é daqui de Itajaí, levanta a mão, irmão. Será que se eu passasse o microfone para você ser sincero, você diria com toda a sinceridade do mundo que você se sentiu bem acolhido quando você chegou aqui? Não pode mentir. Eu também não vou passar o microfone. Fica tranquilo. Mas eu não estou dizendo acolher só no culto, não, irmãos. Eu estou dizendo dar uma carona para quem chega e não tem um carro. Eu passei aqui quase um ano sem carro, sem máquina de lavar e de secar. Eu lavava minhas roupas na casa do Vânios, pastor Vânios ali,
que alguém que me acolheu de forma espetacular, me emprestou o carro dele. No primeiro dia que ele me conheceu, ele deixou o carro dele comigo durante o final de semana. Te amo, viu, irmão? Você é fenomenal. A Jana ia para lá lavar as nossas roupas com a esposa dele, irmãos. Como é bom a gente se sentir amado, acolhido. Irmãos que nos deram presentes, que nos deram a máquina de lavar e a máquina de secar. Irmãos que nos deram o carro que nós andamos hoje. Nós ganhamos um carro na quinta-feira, última das primícias. Um casal veio e nos deu um carro branco, que era o carro que a minha filha orava. Papai, vamos orar, vou pedir para Deus um carro branco. A cor do carro que nós ganhamos foi branco. Isso é ser hospitaleira como igreja. É ver a necessidade do outro e querer ser resposta para que ele se sinta acolhido no nosso meio. Isso não é uma opção, isso é um mandamento, irmãos. Sejam bondosos uns para com os outros, Efésios 4, 31 e 32. E orem uns pelos outros. Tiago 5, 16. 1 Coríntios 11, 29 diz assim. Vamos ler 28. Nós estamos quase terminando, irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe e come juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Não discernir o corpo, queridos, é não valorizar os relacionamentos. Não discernir o corpo é não entender que os nossos relacionamentos agora não podem ser somente almáticos no velho homem, mas são relacionamentos em Cristo. E em Cristo eu tenho esses mandamentos para serem praticados no ambiente de mesa. Não discernir o corpo, queridos, é se juntar não para melhor, mas para trazer juízo para si. Não discernir o corpo era a causa e a razão de terem muitos fracos e doentes. Pastor, não entendo. Eu frequento a igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou assíduo aqui nos cultos, eu sou até voluntário em algum ministério, eu sou um bom cidadão. Mas tu anda sozinho, querido. Tu não valoriza os relacionamentos. Tu não é um bom pai. Você é até um bom provedor, mas não um bom marido. O que isso gera? Isso é um princípio espiritual, isso vai trazer fraqueza para você, querido. Entenda, receba isso em nome de Jesus com muito amor e graça. Se nós não discernirmos o corpo, nós vamos ser crentes fracos, doentes. E muitos até dormem. Essa palavra dormir aqui não é só dormir literalmente, fisicamente. Não, é uma palavra que, se a gente fosse estudar o original dela, fala sobre continuar existindo, mas sem vida. Sabe aquele crente que tu olha e não tem mais o brilho no olhar dele? Porque ele vive para pagar conta, para apagar incêndio, para resolver problema, para tentar sobreviver no corpo. Mas faz tempo que ele esqueceu a experiência da mesa como algo espiritual e relacional. Por isso ele não ora há muito tempo. Por isso ele não tem mais prazer em abrir a Bíblia em casa. Por isso ele não tem mais vida a sós com Deus. Por isso ele não se emociona mais. Por isso ele não tem expectativa de que quando está com os irmãos, Deus vai vir. Porque ele continua existindo, mas ele dorme. Ele dorme. Não há vida, não há vida espiritual nele. Mas por quê? Porque não discerne o corpo. Porque quando se reúne, ele não quer saber se tem concordância ou não, se tem harmonia ou não, se tem unidade ou não. Ele quer vir receber uma palavra revelada do pastor Luiz, sentir um arrepio e voltar para casa. Ele não para tomar
um laranjinha com ninguém. Ele não compra nem um brigadeiro para ofertar nos missionários. Por isso ele não entende que ele vem todo culto, mas a semana é só peia. Porque ele está fraco, irmão. E quem está fraco só apanha. Quem está doente está limitado no seu agir, no seu se mover, não tem autoridade. Por não entender o corpo, nós temos muitos também que dormem, estão fracos, porque não tem ninguém que se importe com ele, né? Que se preocupe qual é a vocação dele, qual é o propósito desse irmão. Porque quando nós discernimos um corpo, nós valorizamos a vocação uns dos outros. Porque no capítulo seguinte nós vamos ver Paulo escrevendo no capítulo 12, ele fala: o corpo é composto de muitos membros, mas há um só corpo. Muitos membros. E o pé pode dizer: mas eu queria ser mão. Não, se tu não for mão, tu não vai deixar de ser do corpo, tu vai ser pé. E todos foram colocados no seu devido lugar, segundo a vontade do Pai. Quando nós discernimos um corpo, queridos, nós valorizamos o chamado uns dos outros. Nós valorizamos o que Deus tem para o outro. Nós entendemos a vocação do outro. Quando nós queremos saber só do que Deus tem para a minha vida, o meu propósito, a minha vocação, eu vou ficar fraco, doente e talvez até dormir. Eu vou ser um obstinado solitário, desejando viver o meu chamado infrutíferamente. Discernir o corpo, queridos, é ser um pai e um líder que prepara os seus filhos e discípulos para viver o seu destino. Discernir o corpo é você entender que cada um precisa estar no seu devido lugar. E na experiência da mesa do Senhor não vão existir filhos prediletos. Na experiência do corpo não existirão órfãos. Na experiência do corpo não haverá competitividade entre irmãos na fé. Na experiência da mesa do Senhor, se for para ser a ceia do Senhor, não é para existir líder inseguro lutando por cargos. Na experiência da mesa do Senhor, não é para existir necessitados. Porque se houver tais coisas, como diz Paulo, vós vos ajuntais, mas isso não é a ceia do Senhor. Somente na experiência da mesa, nós vamos ter a sensibilidade, a apatia, de perceber quem é osso, de que lugar do corpo, se está fora do seu lugar, se está quebrado. Tem tanto crente ferido, queridos, tanto crente sem um brilho no olhar, tanto crente se sentindo excluído, desvalorizado, porque chegou no corpo, mas tem uma luta por status, por palco, por nome, por cargo, e a pessoa fica no banco, porque tem donos. Mas na experiência do corpo, se for ceia do Senhor, não existem donos, existe Senhor, e é um só. Na experiência da mesa, nós valorizamos cada um na sua identidade e individualidade, não individualismo. Mas um líder desequilibrado é aquele líder que só olha para o céu como se fôssemos somente seres espirituais. Isso é misticismo. Isso nos torna líderes intocáveis, não sociáveis. Um líder desequilibrado que só olha para as necessidades do corpo físico e não o homem como um todo, isso é teologia da libertação, e a igreja não vai ser mais igreja, vai ser ação social. Ou se há um líder desequilibrado que só olha para o homem, isso não é evangelho, isso é humanismo, e vira clube social. E um pai de família desequilibrado, que só acha que ser crente é ser um ser espiritual, ele se torna alguém religioso, provavelmente vai ser pai de filhos desviados, porque ele não tem graça, mas legalismo em suas palavras. Um pai desequilibrado num homem como um todo, que só olha para as necessidades físicas, ele vai se tornar um grande provedor, um ativista.
que valoriza mais o trabalho do que o relacionamento com sua família. E um pai que só olha para o homem, para o próximo ou para si mesmo, é um pai carnal, que provavelmente tem a sua família fadada à desestruturação familiar, porque um homem que não olha para Deus, que não olha para o autor e consumador da fé, ele não consegue manter uma família. Porque eu tenho dito que a coisa mais importante que temos que fazer é ao mesmo tempo a mais difícil, é ser marido e ser pai. Para finalizar, eu gostaria de finalizar como Paulo e como Lucas, lendo alguns textos e fazendo deles as minhas palavras para nós nessa noite. Para mim, para você, para nós como irmãos na fé, para nós como pastores dessa casa de paternidade, para nós como pais de família, para vocês pastoras, líderes de grupo de convívio, líderes de ministério, para você que congrega conosco, que é pai e mãe, que tem a sua família, eu gostaria de rogar, como Paulo rogou em Efésios 4, de 1 a 6, rogo-vos, pois, eu, e aqui eu colocaria o meu nome, Davi, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Senhor, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, divisões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. E para finalizar, Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía ser sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. No princípio, nos chamavam de discípulos. Depois disso, cristãos. Por seguirmos todos a Jesus. Quando tudo entre nós era comum, e em momento algum necessitados existiam, em honra uns dos outros se lembravam, e o mal nunca falavam acerca de outro irmão, porque Deus edificou a sua igreja, desejando que ela seja um só corpo e coração. Porque Deus edificou a sua igreja, desejando que ela seja um só corpo e coração. Antes, para nós era a alegria o viver a cada dia, dando a vida por Jesus. Abraçados, morríamos nas fogueiras, em arenas e em trincheiras, ou partidos numa cruz. Unidos, todos eram vinculados e uns aos outros amarrados, por amor, graça e perdão. Porque Deus edificou a sua igreja, desejando que ela seja um só corpo e coração. Mas um dia eu sei que o meu Jesus orou, João 17, para quem todos aquele
a quem Ele amou, fossem um, assim como Ele é com o Pai. Eu sei que essa oração já foi ouvida. Hoje, Jesus Cristo ainda chama aos seus filhos a quem ama, para viver em união, rompendo com toda indiferença, vivendo em sua presença, juntos no partir do pão, para que o mundo reconheça e assim a igreja cresça em amor e comunhão, porque Deus tem restaurado a sua igreja, desejando que ela seja um só corpo e coração. Amém. Asaf Borba, eu queria te convidar a ficar em pé nessa noite. Eu queria pedir que a equipe dos obreiros que vão nos ajudar nessa noite já se fosse colocando nos seus lugares para nos ajudar a servir. Mas antes, eu queria chamar minha esposa aqui para a gente cantar uma canção que eu pedi para o pessoal me ajudar. Nunca ouvi os irmãos cantarem essa canção aqui desde que eu cheguei. Por isso eu pedi para vir a letra, intencionalmente. Me disseram que a igreja conhece, mas como eu estou aqui há 1 ano e 3 meses, ninguém nunca cantou, talvez a gente tenha esquecido, né? Essa canção intitulada Corpo e Família tem uma letra muito forte. Um dia, antes de ser pastor, fui ministro de louvor com minha esposa durante muito tempo. Um membro da equipe chegou para mim e falou assim: pastor, eu não vou cantar essa música. Eu falei: por quê, irmã? Porque é falsidade. Nós não somos esse corpo e essa família, como a letra diz. Eu falei: minha irmã, você não entendeu o que está fazendo no ministério de louvor. Josafá ganhou as suas batalhas com louvor e adoração antes, durante e depois das suas guerras. E viver em unidade é uma das maiores guerras que existe em todas as gerações. Tanto é que foi a última oração de Jesus, a sua oração sacerdotal. Sermos um, em casa, com os irmãos na fé, na comunidade local. Por isso nós queremos te convidar, juntamente conosco, a cantar essa canção, como uma declaração de fé, um credo apostólico, amém? Que nós somos sim esse corpo e essa família, que nós precisamos uns dos outros, porque a experiência da mesa não é uma experiência solitária, amém? Vamos adorar o Senhor com essa canção. Recebi um novo coração do Pai. Se você conhece, adore junto com a gente. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Sim. Como fruto desse novo coração, Aleluia. Eu declaro a
costumava cantar essa música de mãos dadas. Será que a gente consegue fazer isso aqui? Nessa multidão, sermos só um no Senhor, rompendo com as nossas indiferenças. Amém? Recebi um novo coração do Pai. Deus está trazendo um novo tempo sobre nós como igreja. Amém? Coração regenerado. Aleluia. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Declare para o seu irmão. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a Nossa unidade era ter um valor, querido. Declare. Somos corpo Com toda a sua fé. e assim bem ajustado, Totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. Eu preciso, diga. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor. Nesse mesmo espírito, queridos. Nesse mesmo espírito. Nessa mesma intensidade de entendimento, amor, compromisso uns com os outros. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. Queria convidar para estar aqui na mesa comigo Pastor Lapa. Vem cá, Felipe, Vilela. Os irmãos podem sentar. Nós vamos distribuir. Sente, mas mantenha o teu espírito conectado. Há duas definições para a palavra discípulo na Bíblia. A primeira definição é a palavra hebraica talmidim, que significa aluno ou aprendiz. A segunda definição é a palavra matatés, que é a palavra grega, que significa o aluno que se alimenta do que o mestre é. Então, em João capítulo 6, Jesus ministrava uma palavra dizendo: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não é digno de mim. Muitas pessoas não suportaram aquela palavra e começaram a ir embora. E no dia da ceia, é interessante que quando Jesus estava ministrando a ceia para os seus discípulos ou para os seus matatés,
ele pegou o pão e pegou o vinho, e como um sinal de despedida, um encerramento de um tempo, ele disse: olha, vocês são os meus matatés, ou seja, vocês são alunos que se alimentam do que eu sou. Eu vou para um outro lugar, mas vocês vão continuar se alimentando daquilo que eu sou, amém? Então a ceia representa a mensagem de João capítulo 6. Nós estamos comendo a carne e bebendo o sangue. A ceia é para pessoas que decidiram se alimentar daquilo que Jesus é, para discípulos imperfeitos, com as suas imperfeições e com as suas dificuldades, que trocam o peso da mala pesada de uma mão para outra, que arrasta pé de argila, mas que independente das suas imperfeições, decidiu se alimentar de quem Jesus é, amém? O que você está recebendo na sua mão é aquilo que o Senhor nos pediu para fazermos, para que as pessoas percebessem que nós somos os seus discípulos. Nós somos alunos, estamos aprendendo, mas como sinal de aprendizado a gente decidiu se alimentar do que Jesus é. O sangue tem uma representatividade muito forte, porque segundo um laudo médico, Jesus morreu de anemia aguda. Segundo John McDowell, ele diz que Jesus morreu de anemia aguda, ou seja, todo o seu sangue foi derramado, ele não tinha mais sangue para derramar. Então, a comunhão pelo sangue e a comunhão pelo pão é uma proposta muito intensa, amém, irmãos? Nós somos alunos, estamos aprendendo, e com todas as nossas imperfeições, a nossa decisão é nos alimentarmos de quem Jesus é, até que Ele venha, amém? Foi tudo bem ensaiado, ele me disse que eu faria isso aqui hoje. E na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão. Eu queria que você pegasse o seu pão aí. Você, por um instante, fechasse os seus olhos e que você usasse a sua imaginação como uma forma de viajar para esse ambiente. Uma mesa onde Jesus foi traído, em um lugar onde Jesus seria decepcionado, sofreria uma decepção de ser traído. Nessa noite, ele pegou o pão. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos esse elemento na sua presença, e que esse elemento represente uma decisão profunda na nossa vida, que nós possamos nos decidir internamente, afirmarmos e firmarmos dentro de nós essa decisão. Que esse pão represente, Senhor, a nós uma decisão de nos alimentarmos de quem o Senhor é, colocarmos as nossas virtudes e as nossas debilidades, as nossas deficiências, as nossas fraquezas diante da sua presença, e que esse pão, Senhor, afirme o nosso compromisso de sermos os seus discípulos, de sermos os seus alunos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coma o pão em nome de Jesus. Depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças. Havia uma gratidão no coração de Jesus, amém? Há uma gratidão no seu coração nessa noite? Será que você pode liberar um sorriso aí? Tira toda a cara de enterro. Não é uma memória fúnebre. Olha para o irmão e dá um sorriso para o irmão. Diz: irmão, eu estou feliz, irmão. Eu estou feliz porque eu tenho Jesus, irmão. Deixa Ele ver o brilho no teu olhar. Nem tudo precisa estar bem, mas Jesus já consumou, querido. Está consumado, Ele derramou o sangue dele, amém? Isso é suficiente para nós. Há uma esperança e Ele voltará. Ele voltará. Deixe o seu coração ser cheio de expectativas nessa noite. Por isso, nessa noite, nós temos uma aliança. Compartilha com o teu irmão a tua alegria. Compartilha com o teu irmão o teu cálice, a tua gratidão. Libera uma palavra sobre ele. Somos corpo e assim mesmo
seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até que aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Como é que nós vamos terminar o culto, irmãos? Vamos cantar um hino? Vamos adorar o Senhor novamente com essa canção? Vamos todos beber e adorar o Senhor. Recebi um novo coração do Pai. Aleluia. Declare com toda a sua fé. Coração regenerado, coração transformado. Fique à vontade. Se quiser abraçar os irmãos, abrace. Se quiser procurar alguém e pedir perdão, faça.